Nós estamos dando início a mais uma reunião de estudos aqui no ICEB, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil, que é um instituto de estudos avançados da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, portanto. E neste instante, nós, corações de ambos os planos de existência aqui reunidos, Jesus, em teu nome, nós te rogamos bênçãos por sobre todos nós, por sobre os nossos irmãos que atravessam duras provas e expiações no planeta que tão amorosamente diriges. Nós vamos agora acompanhar o nosso querido irmão César Reis para uma prece de abertura dos trabalhos especificamente. Senhor Jesus, benfeitores que nos amparam, inspiram e orientam, queridos amigos e irmãos, que desde um mundo maior coordenam as atividades do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Nosso querido Diolinda Amorim, nosso querido Jorge Andréa, e os pioneiros, os trabalhadores dos primeiros tempos, que estão conosco, certamente neste momento. Nos suplicamos que venham das fontes da misericórdia do Senhor sobre todos nós, essas bênçãos de que nós necessitamos, para que se abra a nossa melhor compreensão, a fim de que os ensinamentos aqui trazidos pela nossa querida amiga e irmã Ancelone possam penetrar profundamente em nossos corações, em nosso entendimento, para que eles nos ajudem como alavancas de luz, para que nós todos cresçamos na direção do bem. Pedimos, portanto, Senhor, as bênçãos para a nossa reunião, que com esses propósitos, nossa irmã dirigente possa começá-la nesse instante, com um voto de paz. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, mais uma vez está conosco, para a nossa alegria, a nossa querida amiga, irmã, companheira Vanessa Ancelone, que é espírita de quinta geração, brasileira-americana, neurocientista e psicóloga, formada na Universidade de São Paulo, a USP, com pós-doutorado nos Estados Unidos, tem trabalhado na divulgação espírita nos Estados Unidos há mais de 20 anos, é fundadora da primeira rádio espírita dos Estados Unidos, a Kardec Radio, 24 horas e totalmente em inglês, é editora-chefe da Spiritist Magazine há 13 anos, fundadora-presidente da Spiritist Society of Baltimore, da Spiritist Society of Virginia e da Spiritist Society of Washington, D.C. É tradutora de livros espíritas, coautora do livro A Nova Geração, com Divaldo Franco, e recentemente lançou livros infantis em uma editora que ela lançou também. Seja muito bem-vinda, nossa querida Vanessa Ancelone. Ela hoje vem nos falar sobre neurociência e relacionamentos. Somos todos ouvidos. Muito obrigada, amigos, pela oportunidade de estarmos aqui e de podermos, sob a doutrina de Jesus, que é o Espiritismo, nos reunirmos para ter essa abordagem tríplice, tão importante, né? A ciência, a filosofia, a religião. Quando a gente fala de relacionamento, eu de propósito escolhi essa cor, porque que os nossos relacionamentos possam ser cheios de amor, né? Porque o rosa é o amor, é a cor do amor. Então, que a gente possa realmente ter essa amorosidade, mas uma amorosidade como Jesus sempre teve, com firmeza, do sim, sim, não, não. Hoje nós estamos vivendo uma época na Terra muito interessante. Nós saímos de um extremo de muita rigidez nos lares, na sociedade, proibições, para uma época de outro extremo, um extremo permissivo. Hoje tudo pode, tudo vale. Hoje a pessoa pode falar coisas na televisão, vestir coisas que faz parte da liberdade de expressão.
E com isso os relacionamentos estão sofrendo, porque nós não temos limite. As crianças estão sofrendo sem limites, porque os pais pensam que não podem falar não. Os educadores estão sofrendo porque essas crianças vão para a escola e não sabem ouvir um não. As pessoas entram nos centros espíritas com esse espírito de libertinagem, de liberdade excessiva e não entendem que há regras, né? E principalmente no movimento espírita, que é um movimento que já, vamos dizer assim, ensaia a dinâmica do mundo da regeneração. Quando Kardec montou a primeira sociedade espírita, lá em 1858, ele era vanguardeiro, ele montou uma dinâmica de vanguarda nos relacionamentos, onde você não precisa mais. Ah, ó, você precisa de certificado? Não. Inúmeros cursos? Não. Então, ué, como é que eu monto um centro espírita? Como é que eu viro um trabalhador espírita? E ele vai dizer no Livro dos Médiuns, cada casa com a sua administração, com as suas diretrizes peculiares, culturais daquele local, e é assim que tem que ser. Ele já montou uma sociedade espírita visualizando esse mundo de regeneração. Mas no mundo atual, que ainda não é de transição, há esse mesclar do velho mundo com o novo mundo. Nós vamos ver isso nas famílias, nos ambientes de trabalho, nós vamos ver nas escolas, nós vamos ver no trabalho espírita. Então, vamos pegar alguns recursos da ciência material, principalmente ligado ao cérebro, que eu amo mesmo. Eu escolhi porque nunca vou esquecer do meu professor de neuroanatomia, no primeiro ano de faculdade, ele falando do cérebro, eu fiquei assim, meu Deus, que coisa linda. E quando me chamaram para eu me dedicar à neurociência, eu depois, com o tempo, eu percebi a grandeza desse sistema nervoso que comanda as nossas vidas físicas e que, obviamente, é modulador de todo a psique do espírito. Quando a gente trata de relacionamento, nós estamos trabalhando a essência da nossa vida. Vamos pensar junto? O que seria da nossa vida sem relacionamentos? Nada. No capítulo 23 de O Livro dos Médiuns, Kardec vai dizer que a estratégia essencial dos obsessores é nos isolar. Então, quando a gente vai se isolando, aí já é um sinalzinho de alerta que alguma coisa está errada. Porque nós somos feitos para conviver, mas a gente não tem escola para ensinar isso. Por isso que eu, pessoalmente, na minha profissão, depois de quase mais de 20 anos como professora na universidade, eu montei a prática terapêutica educativa do School of Emotion. Por quê? Para que a gente possa ter uma oportunidade de aprender sobre essa questão dos relacionamentos. Mas o Espiritismo é a escola para a gente, porque o Evangelho de Jesus traz as diretrizes do bem conviver, não é só do bem viver, mas é do bem conviver. Por isso que se a gente for no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai contar, ó, eu contei já, e a gente já fez um programa aqui no centro da Virgínia. 12 sentimentos felizes que o Evangelho de Jesus nos destaca.
O amor é o clímax, mas nós temos ali sentimentos para a gente construir, e eu tenho aprendido isso muito com o pessoal lá de Sacramento, de Ribeirão Preto, sobre essas questões do ser espiritual. Nós vamos construir sentimentos. Então, óbvio que a gente vai encontrar alguém. Vou dar um exemplo. Vamos pegar lá, Kardec, céu e inferno. Caso dos casos desses espíritos endurecidos desencarnou. Tão bom esse livro, né, gente? O povo não lê mais, porque fica olhando no Instagram o tempo inteiro, não lê. Meu Deus, esquece o Instagram. Vamos ler. Esses livros tem até no YouTube para a gente escutar. Os casos dos espíritos que vieram falar com Kardec através das médiums. E tem o caso da Claire. Essa Claire não é a Rivière que dá expiação. Essa é do espírito endurecido. Essa Claire, uma mulher, ela vem e fala na reunião: tô sofrendo, tô sofrendo. E o Kardec pergunta: por quê? Ai, meu Deus, eu tô tão ruim na minha vida, ela fala. Que miséria. Eu me sinto culpada. Eu preciso de ajuda. E aí a gente vai descobrir qual que foi o problema dela. Aí vem o espírito São Luís e vai falar. Ele fala bem assim, que é o mentor da sociedade, né? Espírita. Ele vai falar assim: essa esse quadro dessa mulher que está nessa situação miserável espiritual, o que que ela fez de crime horrível? Nenhum, ele vai falar. Perante a justiça humana, ela teve dinheiro, teve família, teve filhos, mas ela teve tudo que a terra podia dar. Beleza, fortuna. Ele fala, beleza, fortuna, prazer, elogios, tudo sorria para ela, não faltava nada. Quem olhasse para essa mulher Claire ia falar: ai, nossa, a mulher tão sortuda, né? E ele disse assim: você sabe o que que ela fez de errado? Ela era egoísta, tão autocentrada. Ela não quebrou nenhuma regra humana, disse o Espírito São Luís. Mas ela quebrou as leis de Deus, ela infringiu as leis de Deus. Esse autocentrismo dela era a alegria dela na terra, mas foi um verme que tomou seu coração. E a gente está contando esse caso, por quê? Porque o pessoal vai na mídia social e fica assim: ai, nossa, eu quero ser que nem aquela celebridade. Eu quero ser que nem aquela celebridade. Olha como ela é feliz, ela tem tudo. Olha, não fez nada. E no Brasil é assim, né? Não precisa fazer, no mundo, não precisa fazer nada. A pessoa ficou famosa. E agora ganha rios de dinheiro. E aí o pessoal: eu também vou fazer. Pô, trabalho pra caramba, não ganho nada. O cara não fez nada e tá lá, famoso, ganhando rios de dinheiro. E o pessoal começa a viver essa vida ilusória. Essa Claire mostra pra gente a consequência. Pro mundo, ela tinha tudo. Quando desencarna, a ação e reação, a reação às ações dela. Ela não se importava com as pessoas. Pergunta pra gente, a gente tem que checar. Eu me preocupo com os outros? Ou eu só me preocupo comigo? Ou eu só quero o meu bem? Tem um ditado que a gente sempre fala aqui no Centro Espírita. Se você se sente no direito de levantar, pensa. Você está dando o direito para todo mundo de levantar. Se todo mundo levantasse, seria conveniente? Seria adequado, apropriado? Seria um benefício coletivo? Não. Então, eu não vou levantar. Tem pessoas
que são assim. Elas fazem achando que elas podem fazer o que querem e esquecem que estão influenciando os outros da mesma maneira. A gente, como fica sabendo no Livro dos Espíritos, é responsável pelo que faz e pelo que deixou de fazer, pelo bem que não foi feito. E aí você deve estar perguntando, mas Vanessa, a ciência do cérebro pode ajudar a gente também a viver melhor? Sim, ela pode dar um incentivo. Vou dar um exemplo, o que eu estou falando agora. Nós interfluenciamos o outro. Imagina um neurônio bonitão, tá? É, se ele morre, as conexões que ele tem com outros também morrem. O cérebro vai ter que se rearranjar. E o contrário é verdadeiro. Se um outro neurônio nasce, ele tem o potencial de se conectar com outras células e rearranjar os caminhos neurais. Quando eu vejo alguém fazer alguma coisa, potencialmente eu estou sendo estimulado para fazer igual. Por quê? Porque eu tenho neurônios espelho. Então, eu gostaria de iniciar esse destaque da neurociência para fazer-nos refletir sobre algo que Joana de Ângeles vive falando nos livrinhos dela, principalmente o Vida Feliz, que todo mundo adora ler. Diz assim: você está sendo observado por outras pessoas sem perceber e é responsável pela influência que você tem nos outros. Então, o que será que eu estou fazendo que pode ser bom para os outros? Continuo fazendo. E o que eu posso estar fazendo que pode ser um mau exemplo? Não para a gente ser hipócrita, como os fariseus. Não. Tem que ser genuíno do coração. Será que essa minha decisão beneficia o todo? Então, é agora que a gente vai tratar na ciência essa necessidade de compreender que o nosso sistema nervoso ele foi preparado para a gente se relacionar com o outro. Desde a ocitocina, que é fundamental na sua expressão para a gente se sentir conectado, pertencente, quanto nos nossos neurônios espelho, que fazem com que a gente se estimule a aquilo que a gente observa. Então, a gente tem que tomar cuidado, que na hora da mídia social, tudo que a gente está vendo, ó, tá estimulando o cérebro. Eu falo para minha filha, na hora que pega um telefone, ela vai olhar. Isso que você está olhando é bom, te estimula para o bem, você pode selecionar. A gente precisa selecionar. Porque senão, daqui a pouco, a gente cai no buraco da inércia. A inércia é o inimigo da evolução. Porque ficando na inércia, eu não vou progredir. E a lei é de progresso, está lá a terceira parte do Livro dos Espíritos. Eu não posso nunca na minha vida falar, agora acabou minha vida, eu já fiz tanta coisa. Vamos pensar num, ó, vou dar aqui um caderno, tá? Um caderninho. Aí, escrevi 10 páginas. Já escrevi tanto, vou parar. Mas ainda tem 30 vazias. E Deus está falando, ó, você está vivendo é para preencher a folha. O que você fez lá atrás, já foi. Eu lembro uma vez de uma conversa com o nosso querido Divaldo Franco. Eu perguntei uma vez para ele, quando a gente acompanhava ele, via nessas viagens que ele fazia, de cada dia estar numa cidade, dando palestras. Falei, mas
Como que você faz para administrar o estresse e a ansiedade? Porque o estresse é real. Você está mudando de cidade para cidade, de estado para estado. Como que você consegue permanecer minimamente, né, naquele momento e não ficar ansioso, porque ainda tem 30 dias, 30 cidades pela frente, 200 até o ano que vem, já sabe 5 anos onde vai. Ele falou: olha, aprendi com a Joana o seguinte, que é o que a gente fala na ciência, a neurociência fala isso. Ó, chama mindfulness, estar no presente. Ele, sem usar essa expressão, ele falou: eu vou para a cidade e eu estou com o meu inteiro, eu estou ali. Quando acabou, aí eu já fecho, já começo a me preparar para a próxima e fico ali presente. Sem também ficar consultando lá atrás e fazer o que a gente faz, né? Você já reparou que a gente faz isso? A gente faz uma ação boa e a gente faz hoje uma ação boa, fica um mês olhando para aquilo. Nossa, né? Tão bom aquilo, né, que a gente fez. Ficou mais 30 dias sem fazer nada, mas ficou olhando o bem que fez. Uma vez eu estava conversando com uma mulher na prática terapêutica e eu falei assim: você faz ações beneficentes? Ela falou: eu faço. É mesmo? Aonde? Ah, não, isso era 10 anos atrás, quando eu morava no Brasil. Eu falei: mas você falou, eu faço? Ah, não, porque eu fazia. Eu falei: mas já passaram 10 anos, você está fazendo? Não. Então não faz. Ah, mas eu fiz. Não, você fez, mas não faz. O hoje está vazio. Não é à toa que a gente tá maluco, porque o hoje está vazio. Divaldo Franco, ele aprendeu a estar no presente, o hoje. Ah, mas eu já fiz isso, já fiz aquilo, e eu conheço gente que faz currículo espírita, né? Que eu já vi gente escrever currículo de páginas, que nem a gente faz na nossa profissão. Eu falo assim: olha, gente, uma coisa é escrever um parágrafo, né? Falando algumas coisas só para a pessoa ter uma ideia. A outra é você fazer carreira, né? Carreira. Isso não existe pra gente que é espírita. Eu estou fazendo esses adendos, mas vamos voltar na questão do relacionamento. Esse relacionamento que exige de nós estar presente. Como é que eu vou amar alguém se eu não estou nem vendo quem é a pessoa que está na minha frente? Quantos pais estão preocupados, estão no telefone e nem vê o filho que está na frente, a filha? Nem vê. Como é que vai amar se você nem vê? Você fica olhando o telefone, o filho tá ali. Aham, aham. O filho tá do lado, falando com a gente. E a gente, uhum. Ah, tá, 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 pode ir lá fazer. Nem viu a cara da criança, nem viu a cara do jovem. A gente não vai conseguir, em momento algum, amar se a gente não estiver presente. Como que a gente vai estar presente? Amando, se não estiver vendo com todos os sentidos a pessoa que está. Então, quem fala isso é a neurociência, que esses são estudos inúmeros que foram feitos sobre mindfulness, que vários neurocientistas famosos, fizeram um convênio com budistas, monges budistas muito treinados e fizeram estudos no cérebro e depois mostraram esses estudos. Então, nós temos evidências muito profundas de que quem aprende a viver no presente tem mais saúde.
Saúde física, emocional e relacional. Muito dos problemas que a gente tem de relacionamento é porque a gente não quer estar presente. Eu não quero escutar o outro, eu não quero interagir com o outro, e a gente vai ter atrito. Porque eu tô aqui com físico, corpo físico aqui e a minha cabeça está em outro lugar. Então, todos os estudos de mindfulness da neurociência vão mostrar isso pra gente. A doutora Elizabeth Blackburn, eu posso mostrar uns slides, mesmo que esteja em inglês, posso? Só para a gente ver que eu acho que ajuda tanto, né, Sim, por gente? favor, Vanessa, pode mostrar. Tá, que eu não consegui botar em português, mas eu tenho certeza que é tão pouquinho texto, é mais figura, vale a pena. Olha a doutora Elizabeth Blackburn, ela falando o quanto que a nossa fisiologia, ela permite a expressão da compaixão, tá? Ela ganhou prêmio Nobel, e nos estudos dos telômeros, né, desse finalzinho do DNA, ela percebeu que, entre outras coisas ligadas à longevidade, ao estresse, estavam também ligadas à compaixão. Que esse finalzinho, essa ponta que a gente chama do telômero do DNA, quanto mais longa ela for, mais a gente vive. E se essa ponta for mais longa, se a gente for compassivo, uma pessoa compassiva, isso também tem um correlato nesse alongamento, nessa extensão dos telômeros. Não é à toa que a gente olha para o pessoal espírita, eu vejo, meu Deus, eu falo assim, será que a água fluidificada que a gente tem no movimento espírita, essa beleza de ver o pessoal da terceira idade tão bem, vivendo tão bem. Por quê? Porque no espiritismo, a nossa flâmula é fora da caridade não há salvação. Então a gente vai sendo treinado diariamente pelos estudos espíritas para a gente aprender a ter compaixão, aprender a se colocar no lugar do outro. É difícil, eu concordo, por isso que a gente está junto uns com os outros, porque na hora que eu não consigo, vem alguém que sabe mais que eu e fala, ó, pensa no Cristo. Fica mais, pensa que Jesus compreendeu, ele acolheu, e a gente, ai, é mesmo, esqueci disso. Mas a gente tem uns aos outros para lembrar. E quem sabe tem mais experiência, ajuda quem tem menos, mas o lema é sempre o mesmo. E a ciência já está mostrando que vale a pena ter compaixão. Você não é um bobalhão ou uma bobalhona se você exercitar sua compaixão. Não pensa assim, eu sou tão bobo, tão boba. Não, você está na frente, porque você está apostando na essência divina de todos nós. É verdade, as pessoas, nós erramos pela nossa ignorância. Nem tanto porque a gente quer, mas porque a gente realmente não sabe o que está fazendo quando a gente erra. Então, a gente vai exercitando essa compaixão e a doutora Elizabeth Blackburn prova para gente que vale a pena investir nisso, que muda a qualidade da nossa vida. Vamos pensar só mais um pouquinho nisso? Pensa assim, ó, um cachorro vê outro cachorro. Existe uma resposta de alerta que a gente chama de estresse. O sistema autonômico simpático está ativado? Sim. Se ele não conhece esse outro cachorro, ele vai ficar no alerta para poder, óbvio, se defender, se precisar.
Se ele conhece o outro cachorro, é amigo já, é familiarizado, provavelmente ele já não tem essa ativação da resposta do estresse, ao contrário. É uma resposta relaxante devido a se sentir parte. Ele está ali com aquele familiar, vamos dizer assim. Então, nos nossos relacionamentos, hoje em dia, muita gente vive estressada, né? Vocês já repararam. Por quê? Porque a gente, muitos de nós, ainda estamos em processo de reconhecimento uns dos outros, e também de reconciliação, que os tempos são chegados. Num mundo de transição planetária, de provas e expiações para regeneração, todos nós estamos tendo oportunidades finais, entre aspas, eu estou falando finais como se fosse de antes de graduar, né? Finais para que a gente possa passar para a próxima etapa. E aí vem o estresse, ansiedade, depressão, porque muitos de nós ainda não sabemos como lidar com tudo isso. Mas se a gente acordar todo dia, ao invés de pegar o papel e fazer assim, a lista do dia de hoje, vou pagar a conta, vou comprar isso no mercado, vou buscar o menino, vou no médico. Ao invés de fazer essa lista, a gente fala assim, seja o que eu tiver que fazer, vou aceitar o desafio que a vida me apresentar. Porque se eu ficar assim, eu quero que tudo seja perfeito, pronto, já começou de errado. Porque no mundo terreno, nesse momento, não vai dar certo. Aí vai dar tudo errado. Aí a gente vai para casa, deu tudo errado. Eu fui comprar uma coisa no supermercado, um carro veio, me passou, aí me xingou. Aí o outro, aí eu fui lá no banco, chegou lá, tava uma fila enorme e uma pessoa maluca lá. Porque eu não estou me preparando para o que eu vim fazer, que não é ir no banco depositar, não é ir lá no supermercado comprar, não é abrir a porta para a pessoa que vai limpar a casa para ela limpar a casa. Eu nasci e renasci para compreender, aprender, servir e amar. A neurociência vai ajudar a gente nessa questão da plasticidade. Eu vou deixar esse neurônio lindão aqui para nos iluminar. O nosso cérebro, ele é preparado para acomodar as necessidades do que a gente precisa. A gente chama plasticidade. Quando a gente é criança, a plasticidade é maior, mas a gente nunca perde essa capacidade de moldar o nosso sistema nervoso de acordo com as circunstâncias. Seja em qualquer idade que a gente viva, a gente ainda tem essa flexibilidade. Que a gente não a perca. E o Espiritismo nos ajuda a manter essa flexibilidade que faz com que a gente utilize desse potencial de plasticidade do sistema nervoso central para acomodar a expansão das potencialidades do espírito que sejam expressas nessa reencarnação. Então, por exemplo, minha filha Virgínia foi fazer piano. Quando ela tinha 4 anos, fui levar. Eu fiz piano quando eu era jovem. Aí eu falei, bom, para eu ajudá-la, vou ter que voltar a fazer piano, senão não tenho nem como ajudar. Fui fazer aula.
Aí eu via como era fácil para ela. O professor sentava, tá, 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 tá. Ela fechava o olho e fazia. Chegava na minha vez, meu Jesus, eu olhava, eu falava, ai, tão bom, né, gente? Mas eu tinha tanta coisa para pensar que até eu parar de pensar tudo e focar só na partitura, eu tinha que fazer um esforço muito grande. Aí tem gente que fala assim: ah, mas é porque você tá mais velha. Não, não é não. É porque a gente tem muita coisa para fazer que criança não tem. Criança só tem uma coisa. Ela onde tiver, ela não tem que pagar conta. Ela não tem. Ela só senta ali, recebe e faz. Você senta. É diferente. Agora a gente não. Daqui a pouco tem que sair, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, o exercício de estar no presente é o que vai nos ajudar nessa a utilizar essa plasticidade para que ela me permita aprender o que eu preciso e expandir minhas potencialidades como espírito. Se eu não estiver presente, eu não vou conseguir mudar, fazer essa remodelagem do meu sistema nervoso central. E aí você pergunta agora para mim, mas Vanessa, como é que eu posso estar no presente? Eu não consigo. Eu sinto, e aí agora eu tô vendo tanto adulto, gente, que chega para mim, eu tenho hiperatividade, eu tenho déficit de atenção. Essa é a área da Nádia, né? Então você sabe melhor que o povo agora tá nessa fissura de muito adulto falar: "Ah, eu fiz um teste, eu fui fazer terapia". Eu tenho cá minhas dúvidas. Não é não, não põe esses rótulos em você. Tem casos que é, mas não é todo mundo não. É porque duas hipóteses, tá? Uma, a gente está muito fragmentado na nossa atenção. Nós vivemos um mundo de atenção fragmentada. Fragmentada, porque são muitos estímulos. Então a gente tem que fazer um esforço hercúleo para poder ficar aqui agora. Por exemplo, a gente está aqui agora, né, na internet. Quem que consegue ficar parado, olhando, escutando, prestando atenção o tempo inteiro? Muito difícil. A maioria das pessoas vai estar escutando, vai estar escrevendo, vai estar cozinhando, vai estar fazendo 300 coisas. A atenção fragmentada. Aí vai falar assim: ai, sabe o que que é? Eu não consigo prestar atenção. Não é, não. É porque você está se deixando levar pelos múltiplos estímulos. Você tem que fazer um esforço e eu tenho que fazer um esforço para ficar no presente. É um treino de estar no presente. A outra hipótese é que tem muita gente que não quer aceitar essa reencarnação. A pessoa hoje que não estiver concordando com a expressão que eu aprendi, né? Com essa injunção reencarnatória, ela escapa. Ela escapa. Que tá difícil, ela escapa. E um dia eu perguntei, né, para o mentor amigo, como é que as pessoas vão querer estar no presente, ficar mindful, se o presente for muito aversivo? Válido, né? Como é que você vai querer estar num presente que não te agrada, num presente que é tóxico muitas vezes, difícil, desafiador? E aí ele usou uma expressão em inglês. É, quando a gente entende que o presente é um presente, a gente consegue estar presente. Olha só, quando a gente ressignifica o contexto presente, vendo que ele é um presente de Deus, aí a gente consegue estar presente no presente.
que é o que Jesus ensinou. Ele falou assim, Bartolomeu, tá difícil aí? Tá lá, capítulo 8 do Boa Nova. Tá difícil? Mas lembrem, a Boa Nova tá dando boa notícia. E você já viu uma boa notícia não traz alegria? Ó, a marca dos que seguem a Boa Nova é alegria, coragem, esperança. Só quem tem uma visão de um presente no presente se sente com vontade de estar no presente. Aí não precisa fugir para bebida, para as drogas, para o assistir as coisas na TV sem parar, na ociosidade, nesse sedentarismo. Porque eu falo, nossa, eu vou aproveitar essa encarnação, gente. Porque uma hora vai acabar. E aí vai ter outra etapa, mas enquanto tá nessa etapa, eu quero aproveitar essa escola linda. Eu vou admirar a natureza e a natureza realmente ajuda. No livro Cartilha da Natureza, que é uma obra-prima, através de Chico Xavier, Casimiro Cunha vai mostrando pra gente, né? A natureza como fonte de lições. Se a gente todo dia olhar uma flor, um passarinho, um cachorro, um gatinho, uma montanha, uma nuvem, o sol, o céu, sentir a brisa. E com isso aprender a olhar uma árvore. Olhar uma árvore e falar assim, nossa, essa árvore, entre aspas, eu tô falando entre aspas, é exsignada, né? Ela não pode sair daí. Se tiver tudo ruim em volta, ela tem que ficar. Ela tem raiz. Ela tem esse enraizamento que permite com que ela seja a potência que ela é. Porque é graças às plantas, às árvores, que a gente pode viver na Terra respirando oxigênio. Ela nem tem ideia da importância dela, mas ela é árvore. Ela não deixa de ser porque tem outra árvore. Tem gente que é assim. Ah, eu não posso ser quem eu sou porque eu vou ofuscar o outro. Não, mas a flor não fala, vou deixar de abrir porque tem outra flor. Todas abrem. Por isso que Jesus falou, brilha a vossa luz. Se por causa de ciúme e de inveja a gente se embotar, como é que a gente vai se relacionar bem? A gente tem que ser o melhor que pode para que o outro se estimule a ser o que melhor pode também. Neurônio espelho. Por isso, a gente vai dar um recado para os pais e para os avós e os educadores. Se a criança tem um sistema nervoso plástico, com esse potencial maravilhoso, e nós temos um sistema tal que permite que, em vendo, observando o outro, eu aprendo. Imagina o quanto a gente pode ajudar o desenvolvimento espiritual, integral das nossas crianças. É fantástico. Ontem, no Centro Espírita da Virgínia, todo mês a gente dedica uma reunião pública para as famílias juntas, não separa para evangelização. Fica todas as famílias juntas. E como era pré-Halloween, que aqui vai ter Halloween, a gente deixou as crianças virem com suas fantasias, claro, fantasias camaradas. E a gente fez uma palestra interativa, a gente sempre faz uma vez por mês. E o tema foi da gente conversar sobre a influência dos espíritos na família. Então a gente foi interagindo com as crianças, os jovens, os pais, falando, ó, vamos ver um cenário. Nós temos lição de casa para fazer. Se eu tenho uma lição de casa
E aí tem um sentimento que fala assim, ai, não tô querendo. Da onde que vem isso, hein? É de um espírito bom ou ruim? Aí eles falaram, ruim. E se eu tiver, assim, um sentimento de que, vou acabar tudo logo para eu não deixar para depois? Que tipo de espírito está me ajudando a pensar assim? Um espírito bom. Quando as crianças veem que a família está junto para aprender junto o espiritismo, elas vão guardar isso na memória para eternidade, esse momento de aprendizado espiritual imortal coletivo, sem separar. E quando vão para casa, eles têm um assunto em comum para trabalhar, para um lembrar o outro, um estimular o outro, um poder estimular no outro esse aprendizado, reforçando e vice-versa. Então, a gente vai vendo que nós espíritas temos muitos recursos para aprendermos a nos relacionar, principalmente família. É por isso que eu vou ter que falar de família. Óbvio, né? Óbvio. E para quem fala assim, não é possível ser feliz na Terra, os espíritos falaram no livro dos Espíritos, né? Pergunta. Aqui, acho que está errada a pergunta. Acho que é 921. Vocês podem me corrigir, tá, gente? Tá errado aqui. Se eu praticar a lei de Deus, eu posso ser feliz na Terra? Se a gente praticar a lei de Deus, nós vamos evitar as dificuldades e curtir o tanto de felicidade que a Terra nos permite viver. Eu vou pausar isso porque nos estudos de felicidade, a gente já falou um pouco disso antes aqui no ICEB. Quando a gente fala de felicidade, a doutora Sônia Libormisky, que a gente entrevistou na Kardec Radio anos atrás, ela que é uma das líderes nos estudos da neurociência da felicidade, ela mostra para gente que nós podemos ser felizes a partir das nossas escolhas. 50% da nossa felicidade depende das nossas escolhas. Nem tanto vem de questões hereditárias ou do ambiente. A grande parte, a metade de tudo isso é da nossa escolha. Uma parte hereditária e uma parte das circunstâncias ambientais. Isso é muito importante a gente perceber, porque vai corroborar com o que os espíritos falaram lá atrás para Kardec em 1857, que é possível ser feliz, na medida em que a Terra nos permite aquele tipo de felicidade. Gente, poder acordar sem dor é uma felicidade, né? É uma felicidade. Depois de uma certa idade, acordar sem ai, 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 nossa, é uma alegria sem fim. Passar um dia sem dor é uma alegria. Até uma criança, a dor da criança é aquilo, ela quer brincar, mas ela tem que fazer lição. O dia que ela tem a folga, felicidade. Que ela pode brincar, 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 brincar. Então, há felicidade. Só que a gente tem que escolher. Escolhas que nos permitam solidificar esse sentimento de felicidade. A doutora Leibor Miske escreveu vários livros, entre eles um especificamente sobre essas pesquisas que mostram que as nossas escolhas são o caminho por onde a gente vai ter a nossa felicidade. Aí se você falar assim, mas Vanessa, em casa é tão difícil. Por quê? As nossas escolhas do passado. Quer ver? Eu vou mostrar, hein?
tá? Olha só, eu vou mostrar aqui. Esse momento do livro Vida e Sexo, no capítulo 2, em que o Emmanuel vai nos dizer sobre o quanto a nossa reencarnação pode nos proporcionar a felicidade da reconciliação nos relacionamentos. Ele vai falar que, pelo princípio de reencarnação, a gente vai atingir os mais altos programas de ação no mundo espiritual. Então, na família, quem está na nossa família? Quem está? Ele vai falar. Afetos e desafetos, amigos e inimigos vão se reencontrar. Então, ó, você e eu, a gente se encontrou. A gente tem duas opções: aceitar esse encontro ou reencontro, ou rejeitar. Se eu aceitar, pensa numa faca. Se a faca estiver aqui na minha mão e eu resistir, dói. Se eu deixar, não dói, fica ali parada. Até alguém tirar a faca. Mas se eu for contrário a isso, machuca. Muitos dos nossos relacionamentos estão complicados porque a gente não está aceitando a proposta divina que nos está sendo dada. Eu quero fugir, eu quero escapar, eu quero rejeitar, eu não quero aceitar esse filho, esse marido, essa esposa, esse irmão, essa irmã, essa mãe, esse pai, esse tio, essa tia, esse avô, esse primo. Olha lá no livro Renúncia. A Susana, prima do grande amor da vida dela de outros carnavais. A Susana não aceitou a proposta de Deus. Falou, ó, você é prima dele. Você quer ser esposa dele, mas não vai, ele escolheu outra pessoa. Não, mas eu quero, quero, quero. Ela fez uma coisa criminosa para casar com um homem. E terminou uma vida muito difícil, depois de uma tragédia horrível. Porque não vai acabar bem a nossa vida, a gente rejeitando os convites de amor. É o que a doutora Leibor Miske falou. A minha escolha, a felicidade depende em grande parte da minha escolha. Ela está dependendo de componentes hereditários. Então tá aí, ó, a injunção reencarnatória. Tá ligado ali. Mas o ambiente, né? Tem gente que fala assim, pô, eu não quero morar nesse país. Você pode ter problema com o Brasil. Eu tenho aqui nos Estados Unidos. Eu também não gosto de muita coisa que acontece. Mas eu vou ter que aprender a entender e amar. Porque se Deus me colocou aqui, eu preciso aprender alguma coisa. E não vai ser rejeitando que eu vou aprender. Então, Emmanuel está falando, ó, vamos reconhecer quem é o afeto, quem é o desafeto. O afeto nos dá força para a gente poder fazer do desafeto um afeto. É fácil? Mas a gente não está sozinho. Ninguém reencarna com esses desafios sem ter algum tipo de apoio, dentro ou fora da família. Mas eu tenho que fazer uma escolha. Ó, vamos pensar uma coisa? Vamos falar uma coisa. Vai lá no livro Paulo Estevam. Saulo de Tarso. O ambiente dele, encarnatório, bem rígido, bem mente fechada. O componente dele que trazia de, né, hereditário, judaico, fazendo com que ele tivesse uma postura X. Mas ele teve a escolha dele. Quando ele recebeu o convite de Estevão para pensar no Cristo, de Gamaliel para pensar no Cristo, qual foi a primeira decisão dele?
ele rechaçou. A escolha dele não permitiu que ele fosse feliz naquele momento. Ao contrário, ele criou um problemão. Lá na frente, quando ele muda essa escolha, ele começa a trilhar um caminho mais leve com a consciência, mais feliz, aprendeu a fazer amigos, não mais trabalhar nas conveniências. Não mais ficar naquele desculpismo porque a minha família, porque ele falou, se a minha família não entende, eu vou ter que fazer mesmo assim. Porque a família dele virou as costas para ele quando ele quis ser cristão. E assim vamos ser nós. A circunstância atual da Terra faz o convite. Quem é que quer ser pacificador? Não tem como ser pacificador se não souber administrar as próprias emoções. Se eu for um bichinho do mato reativo, que falo o que eu penso, que acho que eu vou ser o salvador de ir para a rua e falar, eu só vou criar complicação. Porque Jesus não fez isso, não. Ele focou em ajudar em quem sofre. Se a gente fizer isso, onde a gente estiver, a gente vai viver bem. Porque a gente vai ver na nossa casa alguém que está precisando de ajuda. Eu vou ajudar. Alguém no trabalho que precisa de apoio, eu vou apoiar. Alguém no centro espírita que está precisando ser escutado, eu vou escutar. E aí eu posso voltar para casa e ter aquele momento de felicidade, de ser útil, de poder criar vínculos de amor, de compreensão, de pacificação. Então, mais um elemento aqui da neurociência. Se eu quero ser um pacificador, qual é a parte central do meu cérebro, do sistema nervoso, que eu vou precisar ativar para propiciar essa manifestação pacífica? O córtex pré-frontal. André Luiz vai falar sobre o cérebro triuno. E a gente vai ver que quem fica com o cérebro reptiliano ativado, que é essa parte mais para baixo, do meio para baixo, vamos dizer assim, do nosso cérebro, a gente não consegue ser pacificador, não consegue ter bons relacionamentos, porque a gente vai viver reativo. Somente quando eu me permito, ó, respirar. Como é que eu desativo esse cérebro reptiliano? Ativando o córtex pré-frontal. Para ativar, eu tenho que sair da ativação do sistema simpático, que é desse luta e fuga, de defesa, sair da defensiva e sentir o quê? Que tudo está bem. Por isso que a Mãe Santíssima estava certa. Tudo passa. Só entende que tudo passa quem está usando o córtex pré-frontal. Porque para a pessoa que está sofrendo, se ela não respirar, relaxar, que é o que o Dr. Herbert Benson ensinou, para ficar mindful no presente, para permitir que eu seja um pacificador, eu preciso relaxar. Ativar essa resposta relaxante a partir da ativação do sistema parasimpático. Como é que eu posso fazer isso? Ritmo de respiração. Aprender a respirar.
Gente, parece uma besteirinha que eu tô falando, mas não é não. O Dr. Herbert Benson foi entrevistado 3 vezes na Kardec Rádio. E ele escreveu vários livros. Ele falou, olha, em 30 anos de estudo, porque foi ele que cunhou o termo na Harvard, ele falou, ele viu o quanto aprender a respirar nos ajuda a poder estar no presente. Na resposta relaxante. Então, eu vou aprender, ó. Eu inspiro 4 segundos, seguro 7 segundos, expiro 8 segundos. Tem um psiquiatra brasileiro que estava ensinando esse método de uma maneira diferente. Ele estava ensinando, ó, imagina uma flor na sua mão direita. Inspira, como se estivesse sentindo o perfume. Segura, aí vem aqui com a vela, ó, e expira bem devagar. E vai fazendo isso umas 10, 15 vezes. Daqui a pouco a gente consegue pensar melhor. Consegue ver o que a gente não estava vendo, porque a gente só estava na defesa, na luta, na briga. Eu tenho que brigar, porque a pessoa pensa diferente, porque não pensa igual a mim, porque a gente é de tribos diferentes. A gente já passou isso, hein? A gente já não tá mais na tribo, ó. Acabou. Com todo o carinho para nosso passado indígena, que ainda existe os indígenas, mas nós estamos numa outra época. Chega de tribo, chega de panela. Não existe eu versus você, existe o nós. Jesus conjugou o nós o tempo inteiro e a gente ainda tá eu versus eles, eu versus vocês. Esse sentimento tribal, ele fica ativando constantemente o cérebro reptiliano. Então eu preciso acolher o evangelho no meu coração e falar: chega, não preciso me defender, não preciso atacar, nem posso, porque não é coerente. O que que eu vou fazer? Eu vou ser o quê? Um espírito imortal. Ser o quê? Um espírito imortal que é filho de Deus. E isso, essa percepção da nossa filiação divina, essa compreensão muda a nossa vida completamente. Eu olho para outra pessoa e vejo que ela é exatamente como eu, com as mesmas necessidades, as mesmas ansiedades, os desejos muito parecidos de ser feliz, de pertencer, de ser amado e aprovado, e amar e aprovar. Muda o nosso relacionamento. Mas vamos lembrar o destaque principal da nossa conversa. Eu só posso amar se eu estiver no presente. E para eu estar no presente, ele precisa ser um presente para mim, tão agradável, tão animador, tão entusiástico, que a minha alegria de viver, ela é expressa nas minhas menores ações, nas mais simples. Eu vou parar por aqui para a gente poder escutar vocês e a nossa querida Nádia poder conduzir esses momentos finais. Obrigada, Vanessa, trazendo, como sempre, com tanta suavidade, hoje, particularmente, os neurônios espelho, porque antes dessa descoberta, não é, Vanessa? As coisas não eram tão bem explicadas. Eu acho que com os neurônios espelho, eles trouxeram
aprofundamentos que eram insuspeitos até então. É isso? Sim, olha, quando o pessoal descobriu essa questão, foi nos macacos, nos primatas, né? Tem fotos que mostram, eu peço perdão por não ter essa foto. Foi inesperado, foi num contexto assim. Eles estavam fazendo alguns experimentos com os macacos e perceberam que o, o pesquisador, ele mostrou a língua e o macaco respondeu. E eles perceberam que tinha um correlato, que eles estavam fazendo um registro do cérebro e perceberam que tinha uma ativação específica. Hoje, que a gente tem os recursos de estudos de imagem, tudo isso se corroborou nos últimos 22 anos, mostrando para a gente, é uma linha de pesquisa que ainda está se fazendo por compreender, né? Uma das áreas de fronteira para compreender os mecanismos, a origem, como que isso funciona, todo seu aspecto neuroanatômico, fisiológico, mas o que a gente sabe é que nós todos, desde os animais, temos esse potencial no nosso próprio sistema nervoso de aprender em vendo o outro fazer. Só de ver a gente aprende. E é aí que eu acho, isso aí é uma hipótese, né? Hoje em dia a gente fala assim, nossa, essa enxurrada de informação que a gente está recebendo pela mídia social é positiva ou não? Ela é desgastante, muitas vezes estressante. Por outro lado, me dá a sensação de que vamos acabar aprendendo coisas muito mais rapidamente em função disso. Porque de ver os outros fazendo, a gente acaba fazendo também. Claro que o ruim e o bom. Mas vamos ver quantos de nós, às vezes, outro dia eu e meu marido, a gente tava trocando o pneu do carro. Ele tava, né? Eu tava ajudando. Aí a gente não tava conseguindo. Ah, vamos no YouTube. Vamos no YouTube ver se que tá acontecendo com esse pneu desse carro aqui que não tá saindo. Será que tem uma coisa específica? A gente foi no YouTube. Ó, se precisasse uma época de livro, não ia dar. Mas hoje, rapidinho, você vai lá ver. Vai fazer uma receita. Vamos para o YouTube. Ah, vou arrumar um computador. Coitado do pessoal especialista, né? Não precisa nem mais psicólogo, tem YouTube. O YouTube já tem um monte de recomendação, tem todo o Instagram, Facebook, o pessoal postando. E isso é bom, porque o conhecimento vai mais rápido e a gente vai evoluindo mais rápido. Parece que é uma fase de realmente tornar tudo isso mais exponencial. Né? Como se a gente estivesse correndo atrás do prejuízo, que a gente atrasou tanto que agora a gente está correndo atrás do prejuízo. E só de olhar a gente aprende. Ô, Vanessa, naquela história de que nos fala a física quântica do macaco 100, não é isso? Aquele indivíduo, o ponto Isso. zero e tudo. Os primeiros momentos era, por exemplo, também era um grupo de macacos em que um resolveu lavar uma batata ou, enfim, um vegetal ou uma pedra e os outros todos acompanharam e passaram a lavar também. Isso é, digamos assim, se é que podemos dizer, presença de neurônios espelho nessa faixa dos indivíduos no reino animal. Mas aí existe uma outra questão, não sei nem se a neurociência já está investigando isso. Quando esses indivíduos aprenderam ali coletivamente pela imitação, não é? Pelos neurônios espelho, digamos assim. Eu não sei se eles já têm lá os neurônios espelho nessa configuração, mas enfim, aprenderam isso a muita distância, uma grande distância. Um outro macaco também fez a mesma coisa sem ter observado
aqueles que iniciaram essa ação. Ah, A neurociência tem alguma investigação, não particularmente sobre os, os animais, mas sobre os indivíduos? olha, o que acontece é o seguinte, por enquanto, a gente tem os estudos da motivação, né? Tem várias teorias de motivação. O que que motiva um animal, por exemplo, a ter um labirinto, ele ir para a direita ao invés de ele ir para a esquerda? Tem muitos estudos, e é aí que entram as teorias sobre a questão genética ou do ambiente. Hoje se fala muito dessa importância desse estímulo ambiental mudando os nossos genes, a epigenética. Mas, vamos colocar assim, se a gente ainda não tem uma resposta da ciência, lá no livro Evolução em Dois Mundos a gente tem resposta. Porque a gente vê que Deus fez as coisas de tal modo que sempre nós estamos tutelados por inteligências superiores a nós mesmos, que nos estimulam a, vamos dizer assim, a aquisição de novos comportamentos. Então, lá no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz vai mostrar os. A gente classificou um dia 12 categorias de espíritos que, que estão tutelando desde a mônada celestial até o humano, até chegar no humano, 12 categorias. Nunca a gente está sozinho. Sempre temos inteligências superiores ao nosso lado, nos impulsionando a adquirir novas habilidades, a desenvolver esse potencial divino. Então, eu acredito, Nádia, que apesar da ciência ainda não ter essa ciência desse fato, é assim que a gente conseguiria entender como que, por exemplo, um macaco tomou uma iniciativa, entre aspas, do nada, né? É, exatamente. Foi do nada. Aspas. Aspas. É claro que a ciência ainda vai falar que são os impulsos hereditários, adaptação às questões ambientais, que realmente são fatores reais. Mas a gente sabe que tem nessa equação do nosso progresso evolutivo, existem, existe essa presença constante de espíritos superiores a nós, nos impulsionando para aquisições novas e renovadoras. Voltando um pouquinho à questão neurofisiológica, você até se referiu ainda há pouco de uma forma como estava ali na sua frase, mas hoje a neurociência sabe que o cérebro produz neurônios novos, não é isso? Sim, já O sabemos que era desde uma coisa 2008. antes não se admitia isso. Os Uhum. neurônios morriam, estavam mortos, desencarnadíssimos, Uhum. e não havia encarnação de neurônios, né? Mas agora há essa questão. Como é que foi essa história do nascimento dos neurônios, ou renascimento dos neurônios? Você está falando quando foi a pesquisa que foi feita? Isso, É isso. muito linda. Eu fiquei comovidíssima, porque eu já estava aqui nos Estados Unidos, morando aqui, e acompanhando. Eu vim para cá em 1998. Em 2002, olha que interessante. Fechou a década do cérebro, a descoberta veio. Olha, É, 2002, o Fred Gage, lá da Universidade da Califórnia, em San Diego, fazendo experimentos com camundongos, já mais idosos, vamos dizer assim. Ele percebeu que se eles eram expostos a ambientes novos,
que os estimulavam a atividades novas. Na hora que ele pegou o tecido desse cérebro e foi estudá-los, ele percebeu pela primeira vez na Terra, na ciência material, essa evidência extraordinária de que, independentemente de você estar nessa fase dessa fase mais idosa, você pode ter neurônios novos Nova. Foi assim que ele descobriu, mas ele percebeu que estava condicionado a se expor a novos ambientes e novas habilidades que você teria que adquirir. Então, e faz sentido. Para que que o cérebro da gente, vamos pensar em termos de, pensa sempre assim, ó, um prédio, um prédio. Se eu tenho gente trabalhando em 20 andares, eu deixo tudo ligado à luz. Se os primeiros andares lá de cima, a gente fala os primeiros de baixo ou de cima, seja quais forem, 5 deles estiverem não sendo utilizados, o que que a administração do prédio vai fazer? Corta a luz deles. Então morre, né? As sinapses, elas também vão Interrompidas. interrompidas. Mas se eu falar, ó, vai voltar o pessoal lá, vai usar? Liga de novo. Então, nessa analogia, a gente vai ver que faz sentido. Se você está usando, vai ter. Se não está, vai perder. É a teoria do uso, né? É do uso. Exato. E se você precisa aprender algo novo, o corpo vai falar, ó, a gente precisa gastar energia. Por isso que quando a gente vai aprender, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Quando uma pessoa muda, um imigrante, ele muda para outro país, que ele vai falar nova língua, tudo. Você vai perceber que geralmente o pessoal, nos primeiros meses, no primeiro ano, ele tem um cansaço, um sono, uma necessidade de dormir muito grande. Por quê? Porque ele precisa descansar para fazer novas conexões, novos neurônios. Porque ele está sendo 24 horas estimulado a essa Sim, a manufatura de um novo caminho para a língua, para hábitos culturais, comportamentais. Então a pessoa vai exigir mais dela fisicamente, entendeu? sim. Por isso que tem que saber se alimentar corretamente, descansar adequadamente, senão a gente não tem condição de fornecer recursos para a formação de novos neurônios e novas sinapses. As sinapses. O Carlos Nascimento, nosso audaz e resoluto editor visual, nosso amigo Carlos, ele está dizendo, Vanessa, querida, na sua fala inicial sobre liberdade de expressões, realmente está difícil, pois já vi em uma entrevista com um dublador famoso, quando foi indagado sobre os palavrões que estão inseridos num determinado filme, que na verdade não havia necessidade, mas o produtor sugeriu, entre aspas, que fosse do jeito que ele quer. Aí fica difícil, diz o Carlos. A gente está nessa época em que as pessoas precisam experienciar esse extremo desgastante para elas terem vontade de ter moderação. E eu gosto muito do Benjamin Franklin, porque uma das virtudes que ele almejou alcançar era a virtude da moderação. Mas como que um jovem como ele, de 20 anos naquela época, almejava a moderação no ápice da sua juventude? Porque a gente, para querer a moderação, é porque o extremo nos desgasta. Então, às vezes, a gente precisa desse extremo desgastante, como diz, né, o estudo do ser espiritual do professor Eurípides Barçanufo, que é a pedagogia do contraste. Então, eu preciso desse contraste para eu apreciar o bem.
Aí eu vou lá, fico na loucura e falo, ai, nossa, que horror, que loucura essa loucura. Aí eu quero, Quero isso, eu não quero mais. quero isso. Infelizmente, é a pedagogia do contraste que vai fazer com que a gente almeje o meio termo, a moderação, um caminho mais sereno, né? E Isso. graças a Deus o corpo físico, como ele não é invencível, ele já vai estimulando o nosso caminho do meio, porque os extremos É o nos... caminho da virtude, exatamente. O Carlos, eu aqui interrompi aqui a leitura da participação dele. Ele disse, isso, aquela história do dublador, isso sem falar nos programas de TV, em que você se conecta durante segundos para saber do que se trata. Aí você vê que o palavrão está liberado. Muitas vezes é aplaudido. Deprimente. Falou. Concordamos, concordamos. A Deise Galan, boa noite, amigos. Boa noite, Deise. Você conhece a Deise? Minha amiga, minha irmã, Daisy, aqui dos Estados Unidos. Deise, que beleza! Ela é doutora em saúde pública e ela Sim. é uma das diretoras do Centro Espírita da Virgínia. Ai, que beleza, Deise. Por favor, divulgue o ICEB e venha sempre ao ICEB. Que bom! Mais uma conquista que a nossa Vanessa nos traz. Isaías Pires, fico feliz, pois hoje temos todas essas fontes de informações sobre temas de ensinamentos sobre o espírito. Luz e paz a vocês. Ô, Isaías, obrigada, nós agradecemos e retribuímos com carinho aqui as suas vibrações. Ô, Vanessa, o Carlos Nascimento, ele se referiu àquela sua fala inicial, em que você falava sobre a necessidade de termos dulcificadas as nossas manifestações, inclusive linguísticas e tudo. Isso me fez lembrar a minha amada, amadíssima mãe. Ela sempre dizia assim: minha filha, nós devemos ser como a rapadura, firmes, mas doces. Oh, uau! Nossa, eu É, nunca vi. é uma beleza isso, né? A minha mãe é uma das pessoas mais Hum. sensatas que eu já conheci. Mas, enfim, aí você falou agora nas antípodas da minha mãe, que é um ser com muitas conquistas espirituais, tem a Claire, que você citou a Claire, É, na segunda parte de O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. A Claire era o, a ilustração do egoísmo. é. Ela entregou a educação dos filhos aos empregados, porque ela era rica, e deixou tudo ir assim. Também não cuidava do marido, da casa, nem nada. Mas por falar em marido, a gente depois também sabe que o marido dela também era uma figura difícil, né? Hum. Então era aquele casal tipo 20, né? Porque eram dois espíritos muito comprometidos com o egoísmo, com, no caso dele, com os prazeres físicos, né? A luxúria. Ele tinha todas essas tendências também e compareceu à mesa mediúnica, depois o Kardec nos conta. Aquele livro que você nos trouxe, da doutora Elizabeth É, Blackburn, sobre The Ends of DNA, isso. o livro é assinado pela Catherine Brady Sim, conta sobre sobre a o Blackburn. corpo e como que ela descobriu que o estresse reduz os telômeros e a compaixão protege-os. Isso, mas quem assina a obra, o livro, É a é a Catherine Brady. Catherine Brand. Isso, Isso, é. exatamente. Quando você falou que nós precisamos, você disse assim, no início de cada dia, nós precisamos nos preparar para fazer bem com mindful tudo o que a vida nos oferece ou nos vai oferecer naquele dia, né? Eu me Isso. lembrei do Hamlet, do Shakespeare, que ele escreveu assim: The readiness is all. Quer dizer, estar pronto é tudo. Uau. Isso é uma coisa
tão importante. E hoje, você veja que a ciência está dizendo isso. Você sabe que aquele Daniel Goleman, que escreveu o livro, e não foi ele que descobriu a inteligência emocional, quem cunhou foi um Não pessoal. foi o Gardner, foi o Howard É, Gardner, é. que ele desdobrou a inteligência intra do Uhum. Gardner e passou a desdobrar e aplicar em outras circunstâncias. Então, ele ficou, aspas, o dono, mas ele não é o dono. O Não dono é, é o Howard Gardner. mas foi ele que popularizou, Sim, exatamente. né? E ele continua, só que esse ano ele lançou um livro que chama Foco. Não sei se já está em português, deve estar. Eu não Chama, conheço. chama Foco, ele fala assim, Focus, ah, o subtítulo é falando que o foco é o driving force da excelência. Para você chegar à excelência, você tem que ter foco. Você vê, numa sociedade de atenção fragmentada, quem é que está ganhando? Quem tem foco. Você vê, a gente está com gerações de crianças, cada vez o span de atenção das crianças está cada vez menor. É, Como que essas crianças vão chegar à excelência? Porque a excelência exige um foco diferenciado. Então, é um desafio hoje para os educadores e para os próprios pais conseguir isso, porque a excelência exige foco. Então, a gente está vendo já com essas exatamente. gerações a dificuldade deles permanecerem no mesmo emprego, porque eles não têm foco. Não tem resiliência, não tem determinação. Não estou falando que todos, mas a gente está vivendo uma fase diferente, onde o foco das pessoas está desafiado. E aí vem o Daniel Goleman e fala que ele nunca parou de trabalhar. E ele fala, ó, Sim. o que precisa para chegar à excelência é foco. E aquele que tem foco está na frente. Isso é tão fundamental mesmo. Eu tô ficando, pensei agora muito nisso, exatamente. Né? É, você, deixa eu ver aqui. Eu fiquei tão emocionada quando você falou nas árvores. Você sabe que durante uma época em que eu via, hoje eu não consigo mais ver as matérias de derrubada das árvores, particularmente na Amazônia. Não consigo mais ver essas imagens. Mas há muito tempo, quando começavam a aparecer essas imagens daquelas serras cortando árvores seculares sem nenhuma piedade, eu ficava tão tocada, emocionada, porque elas não podem correr. A frase pode parecer boba, mas é porque elas não podem correr, elas não podem fugir da serra. Então, isso sempre me emocionou muito, muito mesmo. E elas não podem correr, não podem andar. Eventualmente, elas podem ter alguma manifestação do plano, não vou dizer sensorial, entre aspas, mas enfim, magnético. É possível que elas tenham uma repercussão magnética que se expresse de alguma forma nos galhos, no tronco, etc. Mas enfim. Quando você falou de Halloween, aí queria saber como é que vocês, no Centro Espírita, fazem as festas de Halloween. Não, não faz festa, não faz Ah, não. bom, Não faz não, a gente não faz festa, o que a gente fez assim, a reunião pública e eu te mando um cartaz, a gente fala assim, as crianças, os jovens podem vir vestido da fantasia, mas aí exatamente. eles ficam ali sentados, né, na audiência com os pais e a gente faz
uma palestra interativa, temática ligada a essa questão da influência dos espíritos, né? Porque eles só falam isso no Halloween, né? Aqui é uma coisa bem. Aí é uma coisa alucinante. Não, aqui eles saem mais cedo da escola, eles são liberados mais cedo da escola. E aqui é uma coisa extremamente cultural. Você vai nas casas de porta em porta. Pegando os doces, né? Para os adultos que eram crianças e viveram isso, para eles é um motivo de alegria de poder dar para as crianças. Então, eles fazem, às vezes, ali, ficam com os amigos, sentados, esperando as crianças passarem. E o que eles falam é o quê? E tem gente que gosta de ficar assistindo filme de terror, que eu detesto, e eu acho É. que não recomendo, a gente fala para eles. No centro a gente não decora, não faz nada, só permite que eles venham com a fantasia. A gente faz a palestra interativa do tema pertinente e depois que faz a prece, passe, a gente dá uns saquinhos de bala, chocolate para eles. É uma coisa semelhante ao Cosme e Damião no Brasil, né? Isso, Mais exatamente. ou menos. É. Mas olha, desculpe, Ah, quando você disse que eles vão com as fantasias aí ao centro, é, que fantasias eles usam? é, Essas eu de... mostro para vocês. Olha que bonitinho, ó. Essa menininha veio de bailarina. Ah, bom, são fantasias genéricas, não são É, as fantasias de horror, como não, aqui no assim, Brasil as fantasias são de horror, né? não, tem gente que faz de horror, mas ó, vou dar exemplo. Olha essa bebezinha linda ali, ó, veio de abelhinha. Ai, que amor! É, olha essa olha, essas daqui, dessas minhas, Júlia e Alice, vieram disso que eles chamam Axolotl, é um bichinho. Ah, sim, eles vão com É, fantasias. olha essa, a Lucy, linda, veio de cachorrinho. São fantasias palatáveis. E isso, olha que linda, Taylor, irmã dela, olha, gatinho. Olha, que amores. Fadinha. Então, assim, em geral, as crianças do nosso centro, elas já têm um diferencial, elas não vão se vestir com essas coisas horríveis. Mas nas escolas, Elas vão. os professores se vestem de bruxa, de vampiro. Ah, meu Deus. Aqui é assim, não tem É, jeito. É assim que o pessoal gosta disso, né? Por isso que no Centro Espírita, quando a gente tem o Halloween, a gente aproveita para falar desse tema. Então, como a gente lançou o livro pela editora, o livro Mediúnico para Criança das Fox Sisters, das irmãs Fox, a gente começou a palestra interativa falando da história do livro, entendeu? Que tem a ver tudo com os Estados Unidos, né? Que elas sim, escutaram. total, total. E aí a gente conta para as crianças e vai falando essa coisa da influência dos espíritos, que é maior do que a gente imagina, foi mostrando passagens, pegando os livros, mostrando para eles e interagindo com eles para eles reconhecerem no dia a dia quem é que está com a gente. Eu falei, ó, tem mais espírito com a gente em casa do que no cemitério. A gente fala do armário, né? Quem tem medo do monstro no armário? Aí veio uma menina e falou, eu não tenho monstro no meu armário. Entendeu? Então a gente faz esse diálogo interativo para ir trazendo as dicas para eles, né? Para eles começarem a perceber, ó, eu não tô sozinho. Às vezes eu tô meu irmão, vai pro banheiro, aí eu tô chateado porque eu quero ir no banheiro, meu irmão tá no banheiro. Aí tem as brigas de irmão, né? A gente fala, ó, que espírito que vai incentivar a gente a brigar com o irmão? Ele é bom? Não. Porque o espírito bom vai falar, espera mais um pouquinho, dá um tempo, não bate, não briga. E aí a gente aproveita a temática para instruir, né? Mas é instruir a família para que eles possam ir para casa e trabalhar isso junto. E já nesse espírito mais Leve, né? descontraído. Mais leve, né? Mais leve. Falar em leveza, o Carlos está dizendo assim que é o Carnaval de São Cosme e São Damião. É, Ai, ai. Olha só, eu gostei muito dessa questão do foco como requisito para a excelência, é, não. que nós sabemos que é para melhorar, mas para ser
a excelência, esse enfoque sobre o foco é bem interessante do Daniel Goleman. Nós teríamos ainda umas outras coisas para comentar. Você tem algumas outras coisas, Vanessa, que nós estamos sobre o tempo? Ó, só para comentar, esse livro do Daniel Goleman, ele lançou uma reedição de uma edição lá de 2015. Essa última edição que ele lançou agora, ela é mais completa, Sobre o foco? sobre o foco. E para Ah, gente que é espírita, eu diria assim, ó, numa sociedade, já que a gente está falando de relacionamento, né? Desistir do outro não é uma boa opção. aham, Nosso foco é conectar com o outro e não desistir. Porque a gente está vendo muita gente desistindo do outro. E a gente está sendo chamado a focar nesse outro, né? Então, eu dou o exemplo de novo de Saulo para Paulo. Saulo, ele rechaçou, rejeitou, desistiu. Quando ele tomou uma decisão diferenciada nesse shift dele, ele aceitou e ficou 30 anos num hiperfoco, hein? Hiper. Ele ia preso, ele ainda tinha plano. Ele estava quase morrendo, ainda estava ensinando. Isso não é à toa que ele foi excelente na exatamente. Que, que lembrança boa essa do Paulo, né? Ele missão. está no hiperfoco, Hiperfoco. hiperfoco, hiperfoco. Olha, a Deise voltou a falar conosco. Oi, Deise. Que alegria estar com vocês, amigos. Palestra maravilhosa. Como é bom aprender à luz do Espiritismo. Gratidão, querida amiga e irmã Vanessa. Ela é uma graça, ela e a Carol, porque elas também dão palestra, elas sabem. Uhum. Isso do que a gente está conversando, elas também falam. É igual. Obrigada, Deise. Eu acho que é também uma sequência dela mesmo. Kardec Radio for Kids. Obrigada, Vanessa, por nos É a auxiliar. Carol, essa é a Carol, que Ah, mas ela não, eu não tenho aqui o nome dela. Oi, Carol, volte sempre também conosco, viu? A Kardec Radio for Kids, obrigada, Vanessa, por nos auxiliar sempre a focar no bem, fazendo do presente um presente com Jesus. Olha que coisa linda. Kardec Radio for Kids, Halloween do bem. Oi, Carol. Não, a Carol, ela é doutora em educação, professora da Universidade de Delaware, e ela é a pessoa que na Kardec Rádio iniciou o esforço da Kardec Rádio para crianças. Então, a gente tem lá inúmeros programas de rádio com vídeo e sem vídeo para crianças e jovens que ela fez com outras pessoas. Que a Carol coordena. Isso. Parabéns, Carol. Que beleza de trabalho, né? Que beleza. Você tem uma bela equipe também, né, o Ah, Vanessa? nossa. Tem olha, a gente não é nada sem equipe. Tem uma equipe Eu sei, nós maravilhosa. estamos no momento no ICEB também nisso. Muito, 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 muito pequenina. A nossa equipe no ICEB não gasta nenhuma mão. É assim Mas, mesmo. pois é, mas estamos indo. Vamos ver o que o dia nos reserva O e vamos foco, foco, com foco. foco e vamos fazer com amor aquilo que o dia nos reserva. O dia aqui, naturalmente, figuradamente, a continuidade do ICEB. Então, minha querida amiga, irmã, companheira, a brilhante cientista, neurocientista, amiga do ICEB, isso que é muito bom, expositora no ICEB, nosso agradecimento por mais um encontro tão delicado, tão profundo, tão amplo também, com tantos vasos comunicantes para outras reflexões, inclusive para a área da educação, para o futuro dos nossos queridos irmãos encarnados, por enquanto, em corpos infantos juvenis. Então, muito obrigada outra vez, querida. Obrigada a todos que estão conosco
ainda estão conosco, continuarão conosco em ambos os planos de existência, neste encontro, em todos os outros. Na próxima sexta-feira, às 9 da manhã, nós temos outra palestra e vamos. Carol, se você puder, fique conosco. Deise, fique conosco, porque os nossos irmãos aqui continuam conosco. Vanessa também continua. Quer dizer mais alguma coisa? Não? Então, nós queremos, outra vez, obrigada ao seu coração lindo e a todos que estiveram e estão conosco neste momento. Juntos, para agradecermos, ó Jesus amado, pela proteção, pela resiliência, pela luz e pela paz com que tens pavimentado nossos caminhos, nossas existências, nossas mentes e corações. Permanece conosco, Mestre. Sabemos que agora estás fazendo verter por sobre nossos irmãos em duras provas e expiações. Sabemos disso, mas queremos, Mestre, num exercício de fraternidade tão singelo embora, dizer-te que estamos enviando, juntos daqui, reunidos em teu nome, as vibrações de amor, de solidariedade e de carinho para esses irmãos em duras provas e expiações no planeta que tão amorosamente diriges. Agradecendo, Mestre, também as bênçãos que fizeste descer sobre nossa querida Vanessa Anceloni, que ela possa continuar em sua trajetória tão iluminada de amor, de dedicação, de carinho e de produtividade no bem. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre nós te agradecemos. E vamos encerrar com Rosa Rita Martins, num complemento à nossa prece. Graças te damos, hoje e sempre. Então, unidos de pensamento, a Deus Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Maria, nossa Mãe Espiritual, agradecemos pelas horas que passamos aqui com a Vanessa, que tantos ensinamentos nos trouxe, tanto conteúdo para que possamos, durante a semana, estudar, avaliar e racionalizar, para que possamos continuar sempre aprendendo e evoluindo. Vos pedimos, Mestre Jesus, que esteja sempre conosco, amparando e protegendo o nosso planeta, que a vossa paz e a vossa luz possa se espalhar, principalmente pelos lugares onde no nosso planeta ainda há guerras e sofrimentos. Assim, com o amparo e a proteção dos mentores espirituais do ICEB, vamos encerrar os nossos trabalhos de hoje, agradecendo a querida Vanessa por tudo que ela nos trouxe hoje de conteúdo. Graças a Deus.